Olá, seja muito bem-vindo ao episódio final da primeira temporada do Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. A série mostra como o cooperativismo financeiro pode transformar o mundo por meio de ações concretas e colaborativas. Sicoob apresenta Sustentabilidade na Prática. Hoje vamos falar sobre um tema urgente e estratégico, as mudanças climáticas e como elas impactam a atuação das instituições financeiras. Vamos entender também o que o Sicoob tem feito para identificar, mitigar e se adaptar a esses riscos climáticos que estão tão presentes no nosso dia a dia. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber Jonathan Machado, gerente de riscos sociais, ambientais e climáticos do Sicoob. Jonathan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouquinho com a parte de gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos do Sicoob. E recebemos também Gleice Moraes, coordenadora de Cidadania e Sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Gleice. Obrigada, Andréia. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, aqui com o Jonathan, grande parceiro do Sicoob, e feliz em representar a nossa instituição para comentar um pouco sobre os projetos que estamos desenvolvendo nesse âmbito da sustentabilidade. Maravilha. Jonathan, para começar, explica para a gente o que são os riscos climáticos e como eles passaram a ser uma preocupação real para o setor financeiro. Excelente, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho, né, o significado das palavras, né? Risco climático. O significado da palavra risco está muito vinculado à probabilidade de ocorrência de algum evento negativo, né? Então, eu gosto sempre de utilizar o exemplo de uma rodovia, né? Nós, quando viemos para cá, vamos supor num evento em que eu esteja dirigindo em alta velocidade. Quais que são os riscos vinculados àquele evento, né? A incidência de multas, né, de infrações de trânsito, ou até mesmo, por exemplo, um acidente de trânsito. Então, esse é o risco por se transitar numa via acima da velocidade permitida, né? Quando a gente traz isso para o cenário dos riscos climáticos, né, trazendo a palavra clima, nós temos duas vertentes, né, que precisam ser trazidas. A primeira delas relacionada, né, ao risco climático físico, e quando falamos de eventos climáticos físicos, né, nós temos a propensão a eventos climáticos extremos. Esses eventos extremos, o exemplo que nós temos são chuvas, geadas, secas de grandes extensões. Então, isso é muito relacionado ao evento climático físico. Quando nós falamos de eventos climáticos de transição, o próprio nome já diz, né, já traduz, a transição para uma economia com baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, dentro disso, nós vamos transcorrer muitos assuntos aqui relacionados a isso, né, onde a Gleice tem muita coisa para trazer aqui também em relação a essa parte de transição para uma economia com baixa emissões de gases de efeito estufa. E Gleice, aproveitando, né, o gancho do Jonathan, quais tipos de impacto esses riscos podem gerar para instituições como o Sicoob e para os cooperados do Sicoob? Perfeito, Andréia. Antes de responder objetivamente a sua pergunta, eu queria destacar aqui mudanças climáticas, né, que é até o foco hoje daqui do nosso bate-papo, é um tema material para o Sicoob, né? Ele está dentro da nossa matriz de materialidade e sustentabilidade. Hoje nós temos 7 temas, esse é um assunto muito caro, muito forte para o Sicoob, e o nosso objetivo com ele é apoiar o nosso associado, o nosso cooperado, a transitar para uma economia de baixo carbono. Então, quando a gente fala dos riscos, né, a gente fala desse assunto, isso é muito importante, muito caro para a nossa instituição, né? Falar de riscos para a nossa instituição é extremamente importante, né? A gente precisa resguardá-la de tudo que acontece, né? Até pelas pessoas que confiam no Sicoob, confiam na nossa instituição. Mas eu também gostaria de trazer esse ponto pensando no nosso cooperado, né? Porque ele também vivencia esses impactos, esses riscos climáticos lá na sua produção, lá no seu dia a dia. E a cooperativa, né, teoricamente, ela é um ativo do cooperado, ela é uma extensão das atividades econômicas, porque o associado ele é dono da cooperativa. Então, pensando num cooperado produtor rural, né, que tem lá a sua propriedade, ela é diretamente afetado pelas mudanças climáticas, né? Qualquer seca, geada, inundação, isso vai colocar a economia desse associado em risco, né? E para ele se reerguer economicamente, ele vai se apoiar na sua instituição financeira para que ele tenha como resgatar as suas perdas econômicas, ele possa recuperar a sua plantação. E o Sicoob está ali para isso, para apoiar. Então, entendido isso, a gente tem essa preocupação também de pensar no risco que isso pode trazer para o cooperado, porque sendo uma extensão da economia dele, a própria cooperativa também está indiretamente relacionada a esse risco, né, Jonathan?
né? Então, a gente precisa compreender como que isso afeta ele, até o empreendedor também na área urbana. A área urbana também está diretamente exposta a esse tipo de risco. Então, a gente pensa assim no risco institucional, né, nas questões relacionadas à organização, mas também tem esse olhar, esse cuidado, pensando nos possíveis impactos que os nossos associados podem ter. E a gente está falando em cenários de eventos climáticos extremos mais frequentes também, né? Isso é uma coisa estratégica hoje, pensar dessa forma. E, Jonathan, aproveitando isso, eu queria que você contasse como a área de riscos sociais, ambientais e climáticos tem trabalhado para incorporar essas questões à estratégia de longo prazo do Sicoob. Acho que é importante falar, né, que não é uma questão do momento, né? Então, isso tem que estar incorporado no longo prazo. Conta pra gente. Tanto não é que nós tivemos recentemente, né, até pouco tempo atrás, situações de eventos climáticos extremos que impactou não só o nosso mercado nacional, mas como foi noticiado no mundo todo, né? E nós observamos frequentemente notícias espalhadas pelo mundo afora relacionadas aos eventos climáticos. Então, a nossa metodologia de risco social, ambiental e climático ela é orquestrada pela Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, a PRSAC, do Sicoob. E nela estão dispostos, né, princípios e diretrizes que norteiam as ações relacionadas ao gerenciamento de riscos sociais, ambientais e climáticos. As ações, as instruções estão ali dispostas no manual de RSAC, que nós chamamos, né? E esses são os principais normativos que nos norteiam. Quanto à questão, né, do investimento longo prazo, o pensamento que o Sicoob tem no processo de gestão de riscos, né, nós temos sistemas, né, de alta complexidade, né, que fazem integração com base de dados externas, né, na obtenção de informações desses eventos, né, e aí é extremamente importante porque gestão de risco, você depende de dados, né, então você precisa ter dados, você precisa conhecer o seu cooperado, você precisa conhecer aquela contraparte ou até mesmo o seu fornecedor. Então, são diversas partes interessadas ali, correlacionadas ao seu negócio, que você precisa conhecer. Então, nós temos sistemas que são interligados com fonte de dados externas, que nos trazem essas informações e, com base nisso, nós fazemos esse processo de gerenciamento de risco social, ambiental e climático. Então, a intenção é que cada vez mais a gente avance tecnologicamente obtendo essas informações. O nosso regulador, né, o Banco Central do Brasil, ele tem investido cada vez mais nesse assunto, que tem se tornado cada vez mais relevante, né, nos fóruns de discussões. A gente, então, tem a obrigação, né, enquanto uma instituição referência no cooperativismo financeiro, de participar desses fóruns e deixar o Sicoob em linha com o que hoje é praticado no mercado. Então, é trazer as boas práticas de gestão para dentro do Sicoob, para proteger o negócio, né, dos nossos cooperados e das cooperativas do sistema. E Gleice, como essa abordagem mencionada pelo Jonathan se conecta com as outras frentes de sustentabilidade do Sicoob? Perfeito, Andréia, excelente pergunta. Jonathan comentou aqui na fala dele sobre as boas práticas, né, que são vetorizadas aí pelo Banco Central e até mesmo pelo mercado, né, das partes interessadas como um todo, né, da instituição. E falando pela área de cidadania e sustentabilidade, nós temos um conjunto de ferramentas, de iniciativas que complementam e dão sustentação para toda a estratégia de risco social, ambiental e climático do Sicoob. Então, as coisas elas acontecem de uma forma muito complementar. Eu vou trazer alguns exemplos de alguns projetos, algumas iniciativas que são realizadas e que orbitam esse cenário, que ajudam a gente a sustentar risco, ajudam a gente também a trazer oportunidades, né, de negócio para o Sicoob e a alavancar também a economia dos nossos associados. O primeiro deles é o nosso plano de sustentabilidade. Então, o Sicoob ele tem um plano estratégico que tem uma validade até 2030. Nós temos 92 ações dentro desse plano, de naturezas diversas, né, que atendem aos nossos 7 temas da materialidade do Sicoob. E essas ações elas vêm para poder aumentar cada vez mais a atuação do Sicoob dentro desse escopo, melhorar processos internos, ferramentas, desenvolver produtos, né, relacionados a finanças sustentáveis, por exemplo. Então, tem diversas ações propostas ali que ajudam a reforçar tudo isso que o Jonathan comentou. Então, é um plano sistêmico, né? Isso significa que uma vez que o CCS o coloca em prática, ele tem um reflexo em todas as cooperativas do nosso sistema. Então, esse é um plano muito importante. Nós completamos agora o primeiro triênio desse plano de sustentabilidade e ele está passando por um processo de atualização, justamente para que agora a gente tenha um plano
pouco mais enxuto, um documento mais enxuto, mas com ações cada vez mais estratégicas, mais alinhadas aos interesses dos nossos principais stakeholders, como o regulador, os nossos associados, né, as lideranças do Sicoob, e que a gente consiga avançar ainda mais dentro dessa pauta. Eu destaco também a criação do Comitê de Sustentabilidade, ele foi criado em 2022, é um comitê especializado, né, nesse tema, então isso é muito bom porque garante que o assunto ganha uma voz maior dentro da organização, ele transita pela governança, ele está diretamente vinculado à governança, ele tem ali a participação de diretores executivos, de membros do conselho de administração do Sicoob, de cooperativas, né, dentro desse comitê. Ele tem uma conexão direta com o comitê de risco, né, que é o CORIS no Sicoob, então eles fazem pontes dos assuntos, né, são trocadas informações justamente para resguardar o entendimento conjunto, né, desse tipo de assunto ali dentro da instituição. Então, é bom ter esse comitê porque ele ajuda a dar ritmo para a sustentabilidade, faz com que o assunto caminhe com mais celeridade dentro da organização quando a gente tem um comitê especializado. E numa dimensão estratégica, né? Exatamente, e numa dimensão estratégica, até porque esse comitê hoje ele é vinculado diretamente ao Conselho de Administração, então ele assessora o órgão, né, superior da organização na tomada de decisão estratégica relacionado a esse tema. Né? Eu destaco também um documento que fizemos recentemente, que é o nosso primeiro framework de finanças sustentáveis, um documento super interessante, que ele traz ali os critérios de elegibilidade para a criação de produtos, né, financeiros sustentáveis, então ele demonstra as categorias principais que o Sicoob vai atuar para desenvolver finanças sustentáveis, tanto no âmbito social quanto verde, né? É um documento que está público, então quem quiser acessar esse documento está na landing page Cidadania e Sustentabilidade no site do Sicoob. Então esse documento, ele, como diz assim, ele é como se fosse um documento mãe, que todo produto ou serviço que fosse desenvolvido dentro desse escopo de sustentabilidade, a gente precisa consultá-lo para entender o que é categoria, o que é um critério de elegibilidade, né, para ser considerado na construção dessas iniciativas. E, claro, teve toda a área de risco envolvida na construção, na validação, porque a gente precisa ter esse olhar na construção desses tipos de iniciativas dentro do Sicoob. Eu destaco também indicadores institucionais de sustentabilidade, então a gente acompanha indicadores, leva a conhecimento da alta governança, né, para que eles consigam acompanhar o progresso, né, de números importantes relacionados ao tema e a gente consiga tomar decisões importantes com relação a isso. E por último, não menos importante, eu destaco o inventário de gases de efeito estufa, né, que eu acho que dentro dessa pauta de mudanças climáticas é uma ferramenta importante, é o primeiro passo para uma jornada estruturada de descarbonização, uma jornada que, né, de fato, foca na agenda climática. Então, a gente tem essa iniciativa também. Iniciamos no ano passado de uma forma bem organizada e estruturada e temos aí planos para fazer com que isso cresça e se torne sistêmico também dentro do Sicoob. Gleice, ótima menção, que eu já ia justamente te perguntar sobre isso. Explica para a gente o que é o inventário de emissões de gases de efeito estufa, o que ele mede, por que ele é tão importante e como ele se relaciona justamente com a gestão de riscos climáticos, que é a área do Jonathan. Perfeito. Olha, o inventário de gases de efeito estufa, ele nada mais é, de uma forma bem resumida, como um mapeamento das principais fontes de gases de efeito estufa dentro de uma organização. No final das contas, ele vai identificar 6 tipos de gases, que são os principais, né, na mensuração, mas a gente geralmente fala o gás carbônico, que é o mais conhecido, e é justamente a medida de equivalência que todos os outros são transformados quando a gente tem um resultado do próprio inventário, né? Então, o inventário ele vai verificar isso, vai mapear, diagnosticar dentro da organização onde estão as principais fontes de emissão desses gases, que são os principais responsáveis, né, pelo ocasionamento do aquecimento global. A gente faz no Sicoob a medição dos 3 escopos desse tipo de inventário, né, usando inclusive a metodologia do GHG Protocol, internacionalmente, né, reconhecida e, né, acolhida por todas as organizações, né, que fazem esse tipo de inventário. Então, a gente faz o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. Então, a gente avalia as emissões diretas e as emissões indiretas. Só para quem está nos assistindo, talvez não tenha muita familiaridade com relação ao que é o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3, uma breve explicação, né? Então, o escopo 1, ele vai avaliar as emissões diretas de uma organização, ou seja, é aquilo que está totalmente dentro da nossa governabilidade. Um exemplo simples, a organização tem uma frota de carros dela, né, que está em nome dela. Então, todo o gás carbônico que é emitido por aqueles carros são de governabilidade dela, logo é uma emissão direta, uma fonte mapeada que a gente tem que identificar quanto que aquilo emitiu, né?
O escopo 2, ele trata basicamente de energia, né? Qual é a fonte de energia que aquela organização consome? Então, é uma emissão indireta, né? Porque eu compro essa energia. Pode ser ela elétrica, pode ser vapor. Essa elétrica pode vir de uma hidrelétrica, pode vir de uma energia renovável ou não. Então, a gente precisa entender essa fonte emissora e entender qual que é o impacto que ela causa. E a terceira e última é o escopo 3, que também é uma emissão indireta, mas ela está mais relacionada à cadeia de valor. Então, um exemplo prático, né? Viagens corporativas. O seu funcionário vai viajar para fazer um treinamento em outra cidade. A gente precisa mapear essa fonte de emissão, se ele vai de carro, se ele vai de avião, né? Como que isso consumiu gás de efeito estufa. Não é diretamente vinculado à nossa atividade, mas nós temos uma responsabilidade pela cadeia indireta. E dentro desse escopo, Andréia, e aí você sabe muito bem, nós temos a categoria 15, que para nós que somos de uma instituição financeira, ela é a mais importante, que ela fala sobre as emissões financiadas. Então, como uma instituição financeira, a gente precisa mapear qual é a emissão, qual que é a nossa contribuição na emissão de gás de efeito estufa dentro da cadeia dos projetos que a gente financia. Para onde que está indo o crédito do Sicoob? Que tipo de projeto que a gente financia e qual que é o potencial dele de emissão de gás de efeito estufa? E é aí que está, né, o grande desafio para a instituição financeira, porque o maior montante de emissão de gás de efeito estufa no nosso contexto, no nosso setor, está nesse escopo, né, onde naturalmente uma instituição financeira vai encontrar o seu maior gap e o seu maior risco. E aí, por isso que ele precisa ser, de fato, mapeado, né, as emissões financiadas. E é o grande desafio, né? Ou seja, é a etapa mais desafiadora, né, desse monitoramento, dessa medição das emissões. E em termos de ação, uma vez que vocês conhecem, né, os escopos, o quanto emite, que medidas têm sido tomadas para essa mitigação, para essa compensação? Perfeito, Andréia. Como eu comentei, nós estamos no nosso segundo ciclo de inventário de gases de efeito estufa no Sicoob. Nós iniciamos no ano passado, fizemos um primeiro ciclo e tiramos muitos aprendizados. A gente está com um cronograma de aplicação sistêmica desse inventário em até 5 anos. A gente precisa ter esse inventário em todas as cooperativas singulares, todas as cooperativas centrais do Sicoob. Então, para o ano passado, nós realizamos no Centro Cooperativo Sicoob, que é a nossa sede, que fica aqui em Brasília, né? Realizamos as emissões financiadas do Banco Sicoob. Para esse ano, a gente vai fazer em metade das nossas cooperativas centrais, tá? E também no CCS, né, se mantém, porque é um processo cíclico, né? Uma vez que você faz o inventário todo ano, a gente precisa fazer. E as emissões financiadas a gente está fazendo via Banco Sicoob, a DTVM e o Sicoob Previ também. Então, nesse momento, a gente está no processo de entender essas fontes para, na sequência, a gente começar a criar as estratégias, que é justamente o que você perguntou, as ações que vão fazer a mitigação, né, ou a neutralização, seja a compensação, ou, né, a descarbonização desse tipo de emissão dentro do Sicoob. Nós já temos dentro do sistema algumas experiências isoladas de cooperativas que já fazem esse tipo de descarbonização, né, de compensação dentro do sistema. Ainda não está de forma estruturada, sistêmica, ou seja, o Sicoob ainda não tem a sua estratégia sistêmica de descarbonização, mas é um plano futuro para que a gente possa agir, né, e entender. O CCS tem um caso prático, né? O Jonathan conhece muito bem, que nós temos uma usina fotovoltaica construída no Centro Cooperativo Sicoob e 100% da energia que nós consumimos lá, ela já é de 100% proveniente de energia renovável. Ou seja, essa fonte de emissão do Centro Cooperativo já está resolvida. A gente já consegue, vamos dizer assim, compensar ela, neutralizar ela totalmente. Inclusive, a gente tem aí os I-RECs, né, que são os certificados internacionais que garantem que essa energia ela é de uma fonte renovável. Então, esse é um projeto que já funcionou no Sicoob e que a área que é responsável por ele já tem pretensão de fazer uma extensão sistêmica disso para todas as cooperativas que tenham interesse em comprar a sua energia de uma fonte de energia limpa. Então, aí, esse escopo 2 que eu comentei, que é da energia elétrica, ele já estaria neutralizado com essa ação. Então, nós temos algumas ações em radar, alguns pilotos acontecendo em eficiência energética. Isso funcionando bem dentro do piloto, a gente vai trazer isso para uma estratégia sistêmica para começar, de fato, a mitigar os riscos relacionados à emissão de gás de efeito estufa. E como esses dados levantados no inventário de emissões, eles ajudam o Sicoob a tomar decisões estratégicas? Ótimo, Andréia. E é interessante, porque fazer o inventário por fazer não adianta, né? A gente precisa fazer, entender as emissões e tomar decisões estratégicas, né? Como você bem colocou aí.
Então, uma vez que a gente compreende, né, essas principais fontes, a gente tem condições de desenhar estratégias de mitigação, de compensação, de descarbonização da organização. Então, essa é uma grande decisão importante que pode ser tirada, né, quando a gente conhece as nossas principais emissões, que é desenhar a nossa estratégia, né, de descarbonização da instituição. E acho que uma outra frente bastante relevante é a gente poder desenhar produtos financeiros sustentáveis, pensando principalmente lá nas emissões financiadas. Então, eu entendendo quais são os principais projetos financiados, a natureza desses projetos, quais setores econômicos esses projetos financiam, eu consigo desenhar linhas de crédito, né, financiamentos, fundos específicos, enfim, projetos de finanças sustentáveis como um todo, para apoiar nesse processo de compensação, né? Então, por um lado, eu financio, mas eu também tenho linhas que fazem uma compensação e que contribuem, de fato, para uma economia de baixo carbono, né? Então, eu acho que ajuda a gente a desenhar estratégias de negócios, a gente a desenhar estratégias de neutralização, né, de compensação. Então, são dados importantes para essa finalidade, para direcionar a nossa estratégia de atuação com relação à agenda climática. Aí, quando a gente fala de estratégia, né, é importante também a gente mencionar que estratégia envolve muito uma estrutura, né, de governança, onde a gente precisa ter ali pessoas que decidem e que definem os assuntos que serão priorizados em prol ali de toda uma discussão. Então, em cima disso, né, como a Gleice bem trouxe, nós temos alguns grupos de trabalho que, né, falam sobre que tratam sobre esses assuntos, né, e principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas e uma transição para uma economia com baixa emissão de gases de efeito estufa, também são assuntos que são tratados diretamente. A gente pode trazer em relação à captação de recursos financeiros, a como isso vai ser aplicado dentro de uma linha exclusiva, né, e a gente traz o exemplo de uma linha verde ou algo nesse sentido. Então, tudo isso lá no Cicobi é debatido, né, dentro de um grupo de trabalho, onde pessoas, né, da alta gestão têm ali o poder de decisão de definir quais que serão as estratégias que serão seguidas, né, a partir de desenvolvimentos sistêmicos, construção de dashboards, painéis gerenciais, e tudo isso aí é óbvio que é o nosso objetivo principal, é sempre estar munindo as cooperativas, né, para que elas também tenham acesso a todas essas informações. A gente já está caminhando para o final desse sexto episódio. A conversa está muito boa e eu queria trazer um pouco de visão de futuro. Jonathan, quais são os próximos passos do Cicobi nessa agenda de clima? Bom, André, é importante, né? Eu sempre gosto de dizer que o futuro é um rio em constante mudança. Então, quem está navegando nesse rio é que vai ditar ali mais ou menos o ritmo dos nossos próximos passos, né? A nossa intenção enquanto sistema, né, dentro do cooperativismo financeiro é de fato, né, ir de acordo com a nossa visão, que é promover a justiça financeira, né, é estar desenvolvendo comunidades, sociedades ali e em prol disso, protegendo os nossos cooperados, que são as principais pessoas que fazem parte desse sistema como um todo, como a própria Gleice já disse lá no início, né, são os donos do cooperativismo financeiro. Então, a nossa intenção é investir cada vez mais em tecnologia, é investir cada vez mais nos nossos sistemas, que são sistemas hoje referências dentro do sistema financeiro nacional, né? Então, é continuar desenvolvendo, entendendo as boas práticas de mercado, como que o mercado tem trabalhado nisso, como que as grandes instituições financeiras têm trabalhado nisso e trazer ideias, né, para que os nossos sistemas também estejam cada vez mais integrados. Há uma intenção, né, como eu já havia dito, do Banco Central, que é o regulador, em investir cada vez mais nesse assunto, né, em entrar em contato com as entidades que são responsáveis por esses assuntos, os órgãos credenciados, e aí cada vez mais esse assunto vai tomando relevância e, em paralelo a isso, os investimentos surgindo de um lado, nós precisamos investir do outro, né? Então, é buscar novos parceiros também que possam nos trazer esses dados tecnológicos, né, e fazer a integração com todo o nosso sistema. E aí, quando a gente fala de gestão de risco climático, né, os impactos eles estão muito correlacionados também ao financeiro, né, à probabilidade de inadimplência. Então, acaba impactando aquele cooperado e como que as cooperativas conseguem ter essa visão. Então, automaticamente, né, a gente precisa estar buscando, eu sempre brinco, né, nas palestras, nos workshops que a gente participa, de que o meu sonho, né, e é bom que você de casa também saiba, que
E o meu sonho é ter uma Alexa que me traga todos os desenvolvimentos sustentáveis aqui para a gente, todas as regras de desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga, né, trazer a melhor avaliação para o cooperado, trazer o melhor risco. Então, inteligência artificial hoje é um grande assunto do momento, né? Então, é buscar inteligências artificiais que tragam esses resultados de avaliações de risco para a gente. E eu acho que é muito nesse sentido, tá, André? Os próximos passos, eles vão seguindo conforme o rio vai correndo, conforme o regulador vai observando isso, conforme as organizações internacionais vão se comportando também. E eu acho que o grande beneficiário disso tudo vai ser a nossa comunidade, os nossos cooperados e as nossas cooperativas. E essa analogia com o rio tem tudo a ver com a natureza, afinal a gente está falando, né, de Com uma certeza. natureza em risco climático. Ainda sobre esse tema de futuro, Gleice, quais outras frentes vocês pretendem avançar nos próximos anos? Quais frentes precisam avançar nos próximos anos? Essa agenda climática ela é uma agenda de futuro, naturalmente, né? É intrínseca dela ser uma agenda de longo prazo. E eu digo que quando a gente começa, ela é uma jornada, que ela praticamente não tem fim, né? Quando a gente fala assim, vamos ter uma estratégia net zero, estratégias net zero são estratégias de anos, né? De 30 anos, é de longuíssimo prazo, né? Para que a gente consiga, de fato, zerar as nossas emissões de uma forma geral, né? Então, olhando para o futuro, e aí falando assim com um pouco mais de olhar de gestão, né? Prático, eu acho que no nosso longo prazo é o Sicoob estruturar, né, efetivamente essa sua estratégia de descarbonização, né, pensando em ser net zero em algum momento, ter a definição dos seus indicadores, das suas metas relacionadas a mudanças climáticas. Eu acho que esse é o nosso próximo passo, é se estruturar para ter uma resposta consolidada, estruturada para esse questionamento, né? Hoje a gente está num processo de mapear, identificar fontes, de propor algumas soluções que já estão em curso, né? E que já ajudam a responder parte dos nossos desafios, mitigar parte dos nossos possíveis riscos, mas a gente reconhece que estamos numa jornada, estamos num grande rio e que sim é de longo prazo, né? E que a gente, com bastante persistência, competência, a gente vai ter também a nossa estratégia desenhada muito futuramente. Então, eu acho que, em termos de gestão, acho que seriam esses nossos próximos passos práticos para o futuro. E diante de tudo que a gente já conversou aqui hoje, foi uma conversa muito rica, eu queria que vocês dissessem como vocês enxergam o papel do cooperativismo nessa transformação necessária para enfrentar a crise climática, para criar um sistema, um setor financeiro mais resiliente, enfim, fala para a gente, o cooperativismo é a chave para enfrentar a crise climática? Perfeito. Olha, eu acho que as cooperativas, elas têm um modelo de negócio que já tem uma predisposição à sustentabilidade. Então, naturalmente, o nosso modelo de negócio, ele já entrega esse valor para quem faz parte dele, né? Pelos diversos motivos sociais, econômicos, ambientais, por sermos um modelo de base democrática, que inverte, né, a questão de propriedade, que distribui valor e economia para os cooperados de uma forma geral, que tem um olhar genuíno, voltado para a comunidade, porque o cooperado reside ali, é ali que a gente precisa gerar todo o valor da cooperativa, né? É ali que a gente gera o valor, o ganho social para o associado, é na comunidade. Então, até parafraseando o nosso diretor lá no CCS, o Enio, ele fala que essa agenda climática, para nós, além de um dever, é um privilégio, né? Para nós. Termos condição de levar essa agenda humanitária, né? E liderar esse processo. Então, eu acho que o cooperativismo, ele tem, como diz lá na minha terra, em Minas Gerais, a faca e o queijo na mão para poder liderar, né, esse tema e demonstrar o seu valor. Então, eu acho que a gente tem total competência e é intrínseco, é uma essência, né, do nosso movimento, a sustentabilidade, esse tema. Então, eu vejo nesse sentido. É isso aí. A gente sabe que nós vivemos num mundo capitalista, né? Mas que a intenção do cooperativismo é justamente essa: é promover a justiça financeira. Então, você promovendo a justiça financeira, você se preocupa com a sociedade. E se preocupando com a sociedade, nós estamos envolvendo ali o nosso cooperado em todo esse processo, né, de desenvolvimento sustentável, de gestão de riscos climáticos, e trazendo principalmente para ele ferramentas que no dia a dia dificilmente o cooperado teria acesso a uma informação relacionada a uma possível inundação, a um possível evento climático extremo, a uma seca que venha a impactar a sua produção.
Então, a intenção é justamente essa, é trazer soluções aos cooperados, né, para que eles possam ter acesso a informações que no dia a dia dificilmente essa informação chegaria para ele, por questões sociais, enfim, financeiras. Então, eu acho que a ideia do cooperativismo é muito essa, né? Você sair um pouco dessa essência, dessa preocupação com o lucro, com o financeiro, óbvio, dado as suas devidas proporções, mas trazendo ali para a realidade do cooperativismo, do nosso cooperado, soluções financeiras que, de fato, né, o Sicoob ele é muito mais que uma escolha financeira. Então, a gente precisa seguir nesse caminho sempre. Perfeito. Jonathan, Gleice, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi uma conversa muito didática, muito abrangente sobre o tema clima, risco, sustentabilidade. Então, com vocês, a gente fecha essa temporada, essa primeira temporada do Sustentabilidade na Prática com chave de ouro. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. A gente que agradece, né, Gleice? Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar trazendo um pouquinho mais aqui sobre gestão de risco climático. O assunto é extenso, né? Nós temos também, para você que está aí de casa e queira acessar a nossa política de responsabilidade social, ambiental e climática, ela está disponível no site, então vocês fiquem bem à vontade ali para conhecer um pouquinho mais desse mundo. É muito prazeroso, né, Gleice, fazer parte de tudo isso. E agradecer a oportunidade, dizer que a intenção nossa é justamente essa, é proteger os nossos cooperados, é para que a gente tenha cada vez mais um mundo mais sustentável, né, preocupado com a gestão dos nossos riscos. Perfeito. Obrigada, Andréia, por esse convite, né? Obrigada também ao Sicoob por nos, né, permitir representá-lo para falar um pouco sobre esse assunto aqui. Foi um prazer, né, uma alegria. Jonathan comentou da política, né, de responsabilidade social, ambiental e climática, que está no nosso site. Lá tem todos os nossos documentos, né, Jonathan? Tem a política, tem o relatório GR-SAC também, tem o relatório de sustentabilidade, o plano de sustentabilidade que eu comentei. Então, acessem o nosso site, conheçam, né, todos os nossos documentos, tudo que está publicado de sustentabilidade está lá, dá para se aprofundar bastante. Obrigada, Andréia, mais uma vez. E eu que agradeço, e a presença de vocês só reforça que a sustentabilidade no Sicoob é mais que discurso, né? É ação, é compromisso, é responsabilidade, né? Responsabilidade com o futuro. E a você que nos acompanhou em cada episódio, nosso muito obrigado. Se quiser rever os temas anteriores, acesse a nossa playlist e siga acompanhando as ações do Sicoob. Obrigada e até a próxima. Para mais informações sobre o que o Sicoob tem feito em função das mudanças climáticas e gestão de riscos, acesse sicoob.com.br/sustentabilidade e acompanhe a série nas plataformas da CBN.